Olha só, minha gente. Se aveste não que hoje eu vou lhe contar uma história que o próprio diabo teve medo de escutar. Lá na Caatinga Braba, onde o chão racha antes do menino nascer, correu uma lenda que até hoje faz o vento parar de assoviar. Era uma mulher, Maria das Sete Promessas. Dizem que quem ouvia sua voz já estava condenado. Não era canto bonito de igreja, não. Era palavra dita com o peso da seca e da faca. E no sertão, cabra, palavra é coisa séria, mais afiada que punhal de cabo de osso. Se você gosta desse tipo de história braba de cangaço, já deixe seu like para o YouTube sempre te enviar as melhores. Se inscreva no canal e comente de onde você está me assistindo, que eu quero saber onde anda essa gente corajosa que ainda escuta lenda de assombração. Era dia de feira em Poço da Onça, uma vila daquelas que Deus esqueceu no meio da Caatinga. O sol rachava a terra que nem quenga de jumento e o povo se arrastava entre as barraquinhas feito alma penada procurando sombra. Cheiro de couro curtido, rapadura derretendo e suor de gente aperreada subia do chão poeirento que nem reza mal rezada. Foi nesse dia que Maria apareceu pela primeira vez na feira. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Parecia que tinha brotado da própria terra, como um mandacaru depois da primeira chuva. Era moça nova, bonita de doer os olhos, mas carregava um silêncio que pesava mais que saco de farinha molhada. Vestia saia comprida cor de barro seco, blusa de algodão cru e um rosário gasto pendurado no pescoço que tilintava baixinho quando andava. O povo logo percebeu que ela não era mulher comum. Tinha jeito de quem conhecia os segredos da noite, de quem já tinha conversado com santos e diabos na mesma roda. Os olhos dela eram desses que veem além do horizonte, e quando pousava o olhar em alguém, a pessoa sentia um arrepio subir pela espinha que nem cobra procurando quentura. Tava lá o coronel Raimundo Bezerra, homem dos mais ruins da região, dono de terra que se perdia de vista e de uma maldade que fazia até o capeta ter inveja. Estava discutindo o preço de um cavalo com seu Antônio, um matuto honesto que criava os bichos com o suor do próprio rosto. O coronel queria pagar a metade do valor justo e já tinha botado a mão no cabo da pistola para mostrar que argumento dele era bala. Foi nessa hora que Maria se aproximou. O burburinho da feira foi morrendo aos poucos, que nem fogo de palha quando a chuva chega. Até os meninos pararam de correr atrás das galinhas. Só se ouvia o rangido das rodas do carro de boi lá longe e o gemido do vento nos galhos secos do juazeiro. Maria parou bem na frente do coronel, que era homem alto e grosso, acostumado a fazer todo mundo baixar a cabeça. Mas ela não baixou. Ficou ali, quieta, até que ele perguntou com aquela voz grossa de quem manda: "E tu, mulher, que quer aqui no meio dos homens?" Foi quando ela falou pela primeira vez. A voz saiu baixa, mas cada palavra cortava o ar que nem lâmina bem amolada. "Coronel, o senhor vai pagar o preço justo do animal. E vai fazer isso agora, na minha frente." O coronel soltou uma risada seca, dessas que não tem alegria nenhuma. "Oxente, cabra, tu tá pensando que é quem pra me dar ordem?" Maria não respondeu logo. Ficou olhando para ele com aqueles olhos que pareciam enxergar a alma por dentro. Quando tornou a falar, a voz dela tinha um peso diferente, como se carregasse o mistério de 7 igrejas. "Sou Maria das Sete Promessas, e uma dessas promessas é que homem que rouba o pobre vai conhecer a justiça do sertão." O coronel ficou sem palavras por um momento. Depois, como se tivesse acordado de um sonho ruim, pagou o preço certo do cavalo e saiu da feira pisando duro, resmungando baixinho. 3 dias depois, encontraram Raimundo Bezerra morto na sua própria fazenda. Estava sentado na cadeira da varanda, com os olhos arregalados olhando para o nada. Nem ferimento tinha no corpo. Parecia que tinha morrido de susto. Foi aí que o povo começou a cochichar. A moça nova tinha voz que matava. Para entender Maria das Sete Promessas, é preciso voltar no tempo. Quando ela ainda era menina e não carregava esse peso no peito que nem cruz de madeira pesada. Era filha de Dona Severina, uma beata daquelas que reza mais que padre, e tem medo até da própria sombra, e de Joaquim das Estrelas,
cangaceiro que trocou o bando pela enxada, mas nunca conseguiu tirar a pólvora do sangue. A família morava num sítio perdido na Grota do Angico, lugar onde só chegava quem estava fugindo de alguma coisa ou procurando Deus nas pedras. A casinha era de taipa, com 2 janelas pequenas que pareciam olhos assustados olhando a caatinga. Na sala só tinha 3 coisas: uma mesa torta, 2 cadeiras de palha e um santo de madeira tão velho que ninguém mais sabia se era São José ou São Francisco. Maria cresceu vendo a mãe rezar de manhã, de tarde e de noite, que nem se as palavras fossem comida que alimenta a alma. Dona Severina carregava um rosário gasto de tanto uso e sempre dizia para a filha: menina, promessa é dívida com o céu. Quem promete e não paga fica devendo pro resto da vida. E da morte também. Joaquim, por sua vez, ensinava outras coisas. Mostrava como afilar uma faca, como escutar o barulho da noite para saber se tinha perigo chegando, como ler os sinais que o sertão deixa no chão. Ele tinha uma pistola escondida numa caixa de madeira embaixo da cama. E às vezes, quando pensava que ninguém estava olhando, pegava a arma e ficava limpando com carinho, que nem quem afaga um bicho de estimação. Maria tinha apenas 12 anos quando a desgraça bateu na porta. Foi numa noite de lua nova, dessas que o escuro parece ter alma própria. Chegaram 5 homens montados, com chapéu de couro e cartucheira atravessada no peito. Eram jagunços do coronel Sebastião Caldas, que tinha uma rixa antiga com Joaquim por causa de uma dívida de jogo mal paga. Os cabras cercaram a casa que nem urubu ronda carniça. Joaquim tentou pegar a pistola, mas não deu tempo. Os tiros explodiram na noite que nem trovão sem chuva. Dona Severina gritou uma vez só, depois ficou calada para sempre. O pai de Maria ainda tentou correr, mas levou bala nas costas e caiu ali mesmo, no terreiro da casa, com o sangue pintando a terra seca. Maria se escondeu atrás do santo velho, apertando o rosário da mãe contra o peito. Os jagunços reviraram a casa procurando dinheiro escondido. Quebraram os poucos móveis que tinha e foram embora rindo, deixando para trás só o cheiro de pólvora e morte. Foi ali, na frente daquele santo rachado pelo tempo, com o sangue dos pais ainda quente no chão, que Maria fez sua primeira promessa. Ajoelhou na terra molhada de sangue, pôs as mãos juntas e falou com uma voz que não parecia de menina: Santo bendito, se o Senhor me der força para vingar meus pais, eu prometo servir a justiça do sertão até o dia que eu morrer. Prometo que minha voz vai ser a voz dos que não têm voz. Prometo que minha vida vai ser o preço da vingança. E foi nessa noite, com 12 anos de idade, e o coração partido que nem cuia rachada, que Maria fez as outras 6 promessas, cada uma selada com uma gota do próprio sangue, cada uma carregando um pedaço da alma dela. O santo não respondeu, mas o vento parou de soprar. E quando o sol nasceu, Maria já não era mais menina. Era uma mulher com 7 dívidas para pagar e uma vida inteira para cobrar o que lhe deviam. Passaram-se 10 anos desde aquela noite de sangue na Grota do Angico. O sertão tinha mudado pouco, mas Maria das 7 promessas tinha se transformado numa lenda que corria de boca em boca pelas feiras, cantinas e pousos de tropeiro. Não era mais a menina magra que chorou diante do santo rachado. Agora era mulher feita, bonita como pecado mortal e perigosa que nem cobra coral escondida na moita. Ela comandava um bando pequeno, mas que metia respeito até nos cangaceiros mais bravos. Eram apenas 7 homens escolhidos a dedo, cada um devendo a vida a ela por algum motivo. Tinha Benedito Ferreira, que ela salvou de uma emboscada dos volantes na Serra da Borborema. Zé Pequeno, um cabra baixinho mais ligeiro que nem raio, especialista em abrir qualquer fechadura. João Grilo, que conhecia a caatinga que nem passarinho conhece o próprio ninho. E outros 4, todos marcados pela lealdade que só quem conheceu a morte de perto consegue ter. O bando de Maria era diferente dos outros. Não saqueava por dinheiro fácil, nem matava por prazer. Ela só atacava quem merecia. Coronéis ladrões, jagunços covardes, comerciantes que roubavam no peso. O povo simples
Respeitava tanto que quando ela passava pelas vilas, as mulheres se benziam e sussurravam orações de proteção. Não contra ela, mas por ela. Maria nunca pedia nada a ninguém. Quando precisava de algo, simplesmente pegava, mas sempre deixava pagamento justo. Se tomava um cavalo, deixava moeda de prata. Se levava mantimento, pagava em dobro. Nunca implorava perdão, nunca corria de briga, nunca baixava a cabeça para homem nenhum, fosse ele coronel, padre ou delegado. Usava gibão de couro curtido, saia comprida que não atrapalhava na hora de montar, e botas de cano alto que tinham percorrido mais estradas que tropeiro velho, sempre com o rosário da mãe no pescoço e um punhal de cabo de osso na cintura, herança do pai que ela afiava todas as noites antes de dormir. A fama dela cresceu mesmo quando enfrentou Antônio Silvino, cangaceiro famoso que controlava uma região grande entre Pernambuco e Paraíba. Ele tinha ouvido falar da mulher que matava com a voz e quis conhecer pessoalmente. Mandou recado dizendo que se ela fosse conversar com ele no povoado de Água Branca, ele consideraria uma aliança. Maria foi sozinha. Chegou na cantina onde Silvino estava esperando com 15 homens armados. Desceu do cavalo devagar e entrou pisando firme. O silêncio caiu no recinto que nem manta pesada. Silvino era homem que se achava dono do mundo, mas quando viu Maria parada na porta, com aqueles olhos que pareciam ler a alma, sentiu um arrepio que não conseguiu explicar. Então tu é a tal de Maria das 7 promessas, disse ele, tentando soar despreocupado. Ela não respondeu logo. Caminhou até a mesa onde ele estava sentado, puxou uma cadeira e sentou sem ser convidada. Quando falou, a voz dela cortou o ar que nem chicote bem dado. Não vim aqui para fazer aliança, Silvino. Vim avisar que seu tempo de mandar nessa região acabou. A partir de hoje, quem não respeitar o povo vai ter que se ver comigo. Silvino riu, mas o riso saiu forçado. Tu tá ameaçando quem, cabra? Maria se levantou devagar, botou as 2 mãos na mesa e disse com voz que gelava o sangue. Não ameaço, Silvino. Eu cumpro promessa. E saiu da cantina do mesmo jeito que entrou. 3 semanas depois, Antônio Silvino abandonou a região e nunca mais voltou. Diziam que ele tinha sonhado com Maria todas as noites, e que no sonho ela sempre dizia a mesma coisa. Seu tempo acabou. Foi assim que o sertão aprendeu. Maria das 7 promessas não negociava. Ela sentenciava. Era numa noite de vento cortante, daquelas que fazem os galhos dos juazeiros chorar, que Maria contou pela primeira vez sobre suas promessas a Benedito Ferreira. Estavam acampados numa grota escondida, longe dos olhos dos volantes, e o fogo da fogueira dançava que nem alma penada procurando descanso. Benedito, que era homem curioso por natureza, e já tinha notado que Maria sempre rezava 7 ave-marias antes de dormir, perguntou sem muito rodeio. Maria, que promessa é essa que a senhora carrega, que nem cruz pesada? Ela ficou quieta por um tempo longo, mexendo as brasas com um galho seco. Quando falou, a voz saiu baixa que nem confissão de church. São 7, Benedito. 7 promessas feitas na noite que meus pais morreram. Cada uma selada com sangue meu. Cada uma cobrando um preço diferente. A primeira promessa, ela contou, foi feita para São José, o santo protetor dos trabalhadores honestos. Prometeu que nunca deixaria homem que vive do próprio suor ser roubado por coronel safado. Por isso atacava as fazendas dos que pagavam miséria aos vaqueiros e tomava o gado para distribuir entre os necessitados. A segunda foi para Nossa Senhora das Dores, pedindo proteção para as mães que perderam filhos na violência do sertão. Jurou que todo homem que matasse criança ou mulher grávida ia conhecer a justiça dela pessoalmente. E cumpria. Mais de 5 jagunços já tinham morrido por quebrar essa lei. A terceira promessa foi a mais pesada, feita para São Miguel Arcanjo, o guerreiro dos céus, jurando que sua voz ia ser espada de 2 gumes. Cortaria a mentira e traria a verdade, mesmo que essa verdade fosse amarga que nem quina. Por isso que quando Maria falava, as palavras dela tinham peso de sentença final. E as outras 4? Perguntou Benedito, já sentindo um arrepio subir pela espinha.
Maria mexeu no rosário, tocando cada conta que nem quem conta dinheiro sagrado. A quarta foi para Santo Antônio, prometendo que nunca ia usar a beleza que Deus me deu para fazer mal aos homens bons. Mas os ruins, esses eu seduzo até a perdição, Benedito, até eles mesmos cavarem a própria cova. A quinta promessa foi para São Sebastião, pedindo que toda bala disparada contra inocente voltasse para o peito de quem atirou. Eram muitos os jagunços que morriam misteriosamente depois de atacar gente indefesa, sempre com um tiro no coração que ninguém sabia de onde tinha vindo. A sexta ela fez para Santa Bárbara, Senhora dos raios e das tempestades. Jurou que toda traição seria paga com traição dobrada, que todo que vendesse companheiro ia conhecer o gosto amargo da própria medicina. 3 coiteiros já tinham morrido envenenados depois de entregar cangaceiros aos volantes. E a sétima? Benedito perguntou, mas já adivinhava que essa era a mais terrível. Maria ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. O vento parou de soprar, até os grilos calaram. Quando ela falou, a voz saiu que nem sussurro de defunto. A sétima promessa foi para Jesus Cristo crucificado, Benedito. Prometi que no dia que eu cumprisse todas as outras 6, ia oferecer minha própria vida em pagamento. Porque justiça verdadeira sempre cobra um preço. E às vezes esse preço é a alma de quem faz a justiça. Benedito engoliu seco. Agora entendia por que Maria nunca tinha medo da morte. Porque enfrentava qualquer perigo de peito aberto. Ela não estava vivendo. Estava cumprindo uma sentença que ela mesma tinha se dado. Quantas promessas a senhora já cumpriu? Ele perguntou, mas no fundo não queria saber a resposta. Maria sorriu, mas não tinha alegria naquele sorriso. 5, Benedito. Faltam 2. E quando cumprir a sexta, a sétima vai se cobrar sozinha. Coronel Virgínio Almeida era homem dos mais soberbos que já pisaram na terra rachada do sertão. Dono de 3 fazendas grandes que nem mar de capim seco, tinha mais gado que estrela no céu, e tratava os vaqueiros pior que bicho. Era também um dos cabras mais descrentes da região. Não acreditava em santo, não temia demônio, e ria na cara de quem falava em milagre ou assombração. Foi numa festa de São João, na vila de Jeremoabo, que Virgínio ouviu pela primeira vez falar de Maria das 7 promessas. Estava bebendo cachaça boa numa mesa cheia de outros coronéis, todos contando causos de cangaceiro e fazendo graça com as lendas do povo. Quando seu Manuel Carpinteiro, velho respeitado da vila, começou a falar da mulher que matava com a voz, Virgínio soltou uma gargalhada que nem burro zurando. Oxente, velho, tu acredita mesmo nessa baboseira? Mulher que mata falando? Eu, hein? Próxima coisa que tu vai dizer é que cobra fuma cachimbo. Seu Manuel balançou a cabeça tristemente. Coronel, o senhor não devia zombar de coisa que não conhece. Essa mulher não é gente comum. Tem pacto com coisa que a gente não entende. Pacto uma ova. Virgínio bateu o punho na mesa, fazendo as garrafas tilintarem. Se essa tal de Maria aparecer na minha frente, eu mostro pra ela como é que homem de verdade resolve as coisas. E se ela quiser matar alguém falando, vai ter que gritar bem alto porque eu sou meio surdo da orelha direita. Os outros coronéis riram da piada, mas seu Manuel se benzeu 3 vezes e foi embora da festa, balançando a cabeça e murmurando orações baixinho. Virgínio esqueceu do assunto até 2 semanas depois, quando estava na fazenda Boa Esperança, a maior das suas propriedades, contando o gado junto com os vaqueiros. Era fim de tarde, hora em que o sol vira brasa no horizonte e pinta o céu da cor do sangue seco. Estava montado no seu cavalo tordilho, apontando os bichos que deviam ser separados para a venda, quando viu uma mulher se aproximando a pé pela estrada de chão. Era Maria das 7 promessas. Ela vinha caminhando devagar, com a saia levantando poeira vermelha a cada passo. Usava blusa branca que brilhava na luz da tarde e o rosário no pescoço que tilintava baixinho que nem sino de igreja pequena. Não trazia arma visível, mas tinha um jeito de andar que fazia os próprios bois se afastarem do caminho. Virgínio sentiu um arrepio estranho, mas logo se recompôs. Não ia deixar uma mulher qualquer intimidar ele na própria terra.
Quando Maria chegou perto o suficiente, ele gritou do alto do cavalo: "Oxe, e tu, mulher? Que quer aqui na minha propriedade? Tá perdida?" Maria parou e olhou para ele com aqueles olhos que pareciam duas brasas vivas. Quando falou, a voz dela cortou o ar que nem chicote bem dado. "Coronel Virgínio Almeida, vim aqui para cumprir uma promessa. O senhor roubou 300 cabeças de gado do vaqueiro Antônio Pereira, que trabalhava para o senhor há 20 anos. Disse que o gado morreu de peste, mas vendeu tudo escondido em Feira de Santana." Virgínio ficou pálido que nem pano de defunto. "Como é que tu sabe?" "Sei porque as palavras voam mais rápido que bala, coronel. E agora o senhor vai devolver em dobro o que roubou ou vai conhecer a justiça do sertão?" Virgínio tentou rir, mas o riso saiu engasgado. "Vai me ameaçar, é, cabra? Tu e que exército?" Maria não se mexeu, mas quando tornou a falar, a voz dela tinha o peso de uma sentença final. "Coronel, dentro de 7 dias o sertão vai cobrar sua dívida. Pode escrever na parede da sua casa grande." E virou as costas, indo embora do mesmo jeito que chegou. 7 dias depois, encontraram Virgínio Almeida morto no meio do pasto, rodeado pelo próprio gado. O corpo estava inteiro, sem ferimento nenhum, mas com uma expressão de pavor que nem beato em dia de juízo final. A morte do coronel Virgínio Almeida espalhou o medo entre os donos de terra que nem fogo em pasto seco. Os poderosos da região começaram a sentir que o chão estava ficando movediço debaixo dos pés, e que aquela mulher representava uma ameaça que não conseguiam entender nem controlar. Foi então que se juntaram na casa grande do coronel Horácio Menezes, homem dos mais ricos do sertão, para decidir o que fazer com Maria das 7 Promessas. A mesa estava posta com o que havia de melhor: cristais que vieram de além-mar, pratos de porcelana fina pintados à mão, garrafas de vinho francês que custavam mais que uma fazenda pequena. "Essa mulher está mexendo com forças que não compreendemos", disse Coronel Teodósio, homem sisudo que raramente falava besteira. "Tentamos resolver na bala e não deu certo. Virgínio era homem valente e morreu que nem cachorro sarnento." "Então o que vocês sugerem?" perguntou Horácio, enchendo a taça com vinho cor de sangue. "Que a gente fuja que nem menino com medo de cuca?" Foi aí que Coronel Damasceno, o mais velho e esperto do grupo, bateu o punho na mesa fazendo os cristais tilintarem. "A gente compra ela, ó gente. Todo mundo tem preço. É só descobrir o dela." "E se ela não quiser negociar?" perguntou Teodósio. Damasceno sorriu que nem cobra que achou rato no buraco. "Oxe, rapaz, mulher é mulher. Pode ser cangaceira, pode ter pacto com o diabo, mas no fundo gosta de coisa bonita que nem toda fêmea. A gente oferece tanto ouro e tanto luxo que ela não vai conseguir recusar." E foi assim que mandaram o recado. Queriam se encontrar com Maria das 7 Promessas para uma conversa de negócios. Não foi fácil localizar ela. O bando vivia que nem vento, aparecia num lugar e sumia noutro sem deixar rastro. Mas depois de 3 semanas de busca, conseguiram marcar o encontro numa fazenda abandonada perto de Canudos. Maria apareceu sozinha, na hora combinada, montada num cavalo preto que nem alma de defunto. Desceu da cela com a elegância de quem nasci para mandar, e entrou no casarão vazio, onde os coronéis esperavam. Eles tinham espalhado na mesa central um tesouro que faria qualquer pessoa perder o fôlego. Um relógio de bolso suíço com corrente dourada, colares de pérola que brilhavam que nem gotas de orvalho, pulseiras de ouro maciço cravejadas de pedras preciosas, anéis com diamantes que cintilavam que nem estrelas, tecidos de seda importada em cores que nem existiam na Caatinga. "Maria", disse Coronel Horácio fazendo uma reverência teatral, "viemos aqui propor uma sociedade. Todo esse ouro pode ser seu, junto com uma fazenda de 1000 cabeças de gado e uma casa na capital. Tudo o que pedimos em troca é que pare com essa justiça particular." Maria olhou para o tesouro na mesa, depois para cada um dos coronéis. Quando falou, a voz dela tinha um tom de desprezo que gelava até o tutano. "Coronéis, vocês acham que eu sou que nem vocês? Que vendo minha alma por moeda tilintando?
Pegou o relógio de bolso, o objeto mais caro da mesa, e jogou no chão com força. O cristal se estilhaçou que nem sonho quebrado. Esse relógio marca o tempo dos vivos. Eu carrego o tempo dos mortos. Essas joias brilham só na luz do sol. Minhas promessas brilham na escuridão da alma. Pegou um punhado de moedas de ouro e deixou escorrer entre os dedos. Ouro não compra a palavra empenhada, coronel. Não compra justiça, não compra vingança e não compra o sossego da consciência. Vocês podem ter todo esse tesouro, mas eu tenho algo que vocês nunca vão conseguir comprar. E o que é? Perguntou Damasceno, já sentindo um calafrio. Maria sorriu, mas não tinha bondade naquele sorriso. Eu tenho a verdade, e a verdade, coronéis, é que o tempo de vocês está acabando. E saiu deixando os homens mais ricos da região se sentindo mais pobres que mendigo na porta da igreja. Era domingo de Ramos na igrejinha de São Bento do Una, uma capela pequena que nem caixa de fósforo, mas que guardava mais segredos que confessionário de padre velho. O povo simples tinha vindo de longe para assistir à missa, trazendo ramos de palmeira seca e orações guardadas no peito que nem tesouro escondido. Padre Clemente, um homem magro que nem vara de pescar e santo que nem anjo caído, estava celebrando quando sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Olhou para o fundo da igreja e viu Maria das Sete Promessas parada na porta, com a luz do sol fazendo uma aura dourada em volta da cabeça dela. Parecia santa, mas os olhos tinham o brilho perigoso de quem conhece tanto o céu quanto o inferno. Ela entrou devagar, e o povo foi se afastando que nem maré baixa, abrindo caminho para ela passar. Usava saia preta de luto e blusa branca que nem sudário, e trazia nas mãos o punhal de cabo de osso, herança do pai, junto com o rosário gasto da mãe. Era a visão que assombrava, a lâmina afiada numa mão, as contas sagradas na outra. Padre Clemente engoliu seco, mas continuou a missa. Conhecia Maria desde menina. Sabia da tragédia que tinha marcado a vida dela e entendia que algumas almas ficam partidas entre Deus e o diabo. Quando chegou na hora da comunhão, Maria se levantou e foi caminhando para o altar, com o punhal e o rosário erguidos que nem oferenda. Padre, ela disse com voz que ecoava na igrejinha que nem trovão distante, vim aqui cumprir uma promessa. O padre sentiu o sangue gelar. Que promessa, minha filha? Maria pôs o punhal em cima do altar, bem ao lado do cálice sagrado, e ajoelhou na frente do crucifixo. As palavras dela saíram que nem reza, mas carregadas de uma força que fazia os santos de madeira parecerem tremer. Prometi a São Miguel Arcanjo que toda vez que fosse fazer justiça, ia pedir a bênção de Deus primeiro. Prometi que nunca ia tirar vida sem antes oferecer ela para os céus. Pegou o punhal e beijou a lâmina. Depois beijou o crucifixo. O povo da igreja estava paralisado, sem saber se estava vendo milagre ou pecado. Jesus Cristo que morreu na cruz para salvar os pecadores, aceite a vida de Jerônimo Batista, que ontem estuprou a filha de seu Joaquim Sapateiro. Aceite o sangue dele como pagamento pelos gritos da menina. Padre Clemente tentou intervir. Maria, vingança não é vingança, padre, é justiça. A diferença é que eu peço permissão antes de fazer. Ela se levantou, guardou o punhal na cintura e pegou o rosário. Começou a rezar Ave Maria, mas cada palavra saía cortante que nem lâmina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quando terminou a oração, olhou direto para o padre. Padre Clemente, Jerônimo Batista vai morrer antes do sol se pôr. Não pela minha mão, mas pela vontade de Deus. Eu só sou o instrumento. E saiu da igreja que nem alma penada que cumpriu sua penitência. O povo ficou em silêncio absoluto, sem saber se devia continuar rezando ou fugir correndo.
Naquela mesma tarde, quando o sol estava virando brasa no horizonte, encontraram Jerônimo Batista morto na beira do açude, afogado em 3 palmos d'água. Não havia sinal de luta, não havia marca de violência. Parecia que ele tinha simplesmente esquecido como respirar. Padre Clemente passou a noite em claro, ajoelhado diante do altar, tentando entender se Maria das 7 Promessas era anjo vingador ou demônio disfarçado. Mas no fundo sabia a verdade. Ela era as 2 coisas ao mesmo tempo, e isso era o que mais assustava. Porque no sertão, a linha entre fé e loucura é fina que nem fio de cabelo. E Maria tinha aprendido a dançar nessa linha que nem equilibrista no arame. O delegado Raimundo Carneiro era homem que não acreditava em lenda nem em assombração. Para ele, bandido era bandido, e lugar de bandido era na cadeia ou no cemitério. Quando chegaram as ordens da capital para capturar Maria das 7 Promessas, viva ou morta, ele organizou a melhor volante que o sertão já tinha visto. 20 homens escolhidos a dedo, todos experientes em caçar cangaceiro na caatinga fechada. Escutem bem, seus cabras, disse ele para os volantes reunidos no quartel de Floresta. Essa mulher pode impressionar matuto besta com conversa de promessa e assombração. Mas para nós, ela é só mais uma cangaceira que precisa ser presa. Quem trouxer ela vivo ganha 50 mil réis de gratificação. Entre os volantes tinha Antônio Praxedes, sargento velho que já tinha enfrentado Lampião pessoalmente e saído vivo para contar a história. Também tinha João do Carmo, atirador certeiro que acertava moeda no ar a 100 metros de distância. E Miguel Ferrador, que conhecia a caatinga que nem cobra conhece buraco de pedra. Mas quando saíram no encalço de Maria, descobriram que perseguir aquela mulher não era que nem caçar cangaceiro comum. Era que nem tentar pegar vento com a mão. Onde quer que chegassem, ela já tinha passado. E por onde ela passava, deixava um rastro de medo que nem peste espalhada. Na primeira vila onde pararam, Pau d'Arco, o povo mal queria falar o nome de Maria. Dona Conceição, que vendia rapadura na feira, se benzeu 3 vezes só de ouvir a pergunta. Delegado, pelo amor de Deus não mexe com essa mulher. Ela passou aqui faz 5 dias, falou com o coronel Amâncio na cara dura, e desde então o homem não come, não dorme, só fica repetindo que vai morrer antes da lua nova. Onde ela foi? Perguntou Carneiro impaciente. Ninguém viu ela sair, delegado. Foi que nem fumaça que se desfez no ar. Na segunda vila, Tanque do Gato, a história foi parecida. O comerciante seu Inácio contou que Maria tinha aparecido na loja dele pedindo munição para carabina. Quando ele disse que não vendia para bandido, ela olhou nos olhos dele e falou: Seu Inácio, amanhã o senhor vai sonhar com sua mãe que já morreu. Ela vai pedir para o senhor ser mais caridoso com quem precisa. No dia seguinte, seu Inácio acordou chorando. Tinha sonhado com a mãe exatamente como Maria tinha dito. Não só deu a munição de graça, como ainda ofereceu mantimento para o bando. Essa mulher mexe com força que a gente não entende, delegado, disse Inácio com voz trêmula. Não é coisa desse mundo. O sargento Praxedes estava começando a ficar inquieto. Em 40 anos de caçada, nunca tinha visto o povo com tanto medo assim. Delegado, tem algo errado nessa história. Cangaceiro que se preze e deixa rastro, faz barulho, quer ser conhecido. Essa mulher parece que anda que nem alma penada. Besteira, Praxedes, resmungou Carneiro. É só mulher esperta que sabe usar a crendice do povo. Mas no terceiro dia de perseguição, na vila de Jatobá, aconteceu algo que fez até o delegado sentir um arrepio. Estavam interrogando o povo quando chegou a notícia. Coronel Amâncio, de Pau d'Arco, tinha sido encontrado morto na própria cama. Morreu na lua nova, exatamente como Maria tinha previsto. A volante ficou em silêncio pesado. João do Carmo, que era homem corajoso, mas supersticioso, murmurou baixinho: Delegado, essa mulher não é cangaceira comum. Tem pacto com coisa ruim. Cala a boca, João, gritou Carneiro, mas a voz dele saiu menos firme que de costume. Naquela noite, acampados numa grota, os volantes montaram guarda dupla e nenhum deles conseguiu dormir direito. O vento assobiava nos galhos secos que nem lamento de defunto.
E cada barulho na caatinga fazia eles pegarem na arma. Miguel Ferrador, que estava de vigia, jurou que viu uma sombra de mulher passando entre os mandacarus, mas quando chamou os companheiros não tinha nada lá. Ela sabe que a gente tá vindo, disse Praxedes pro delegado. E tá brincando com a gente que nem gato brinca com rato. Carneiro não respondeu, mas no fundo sabia que o sargento estava certo. E pela primeira vez em 40 anos de profissão, sentiu medo de quem estava perseguindo. Capitão Lindolfo Meireles era homem dos mais vaidosos do sertão. Bigode encerado, uniforme sempre engomado, botinas engraxadas que brilhavam que nem espelho. Comandava um destacamento de soldados em Caruaru e se achava irresistível para as mulheres, mas era também conhecido pela crueldade com que tratava os presos e pela safadeza com que abusava das moças pobres que caíam nas mãos dele. Foi numa tarde de calor rachante que Maria apareceu no quartel, vestida que nem senhora da capital, saia de seda azul marinho, blusa de renda branca, cabelos soltos caindo nos ombros que nem cascata escura. Não parecia cangaceira nem perigosa. Parecia anjo que tinha descido do céu só para atormentar o coração dos homens. Capitão, disse ela com voz doce que nem rapadura derretida. Vim aqui porque preciso da proteção do senhor. Lindolfo quase engasgou com o café. Nunca tinha visto mulher tão bonita na vida. E o jeito delicado dela falou mais alto que qualquer suspeita. Proteção de quê, minha senhora? Estou sendo perseguida por cangaceiros, capitão. Mataram meu marido e agora querem me levar à força. Ouvi dizer que o senhor é homem corajoso e justo, que protege as mulheres honestas. Lindolfo se impertigou que nem galo no terreiro. A senhora pode ficar tranquila. Enquanto estiver sob minha proteção, nenhum bandido vai encostar o dedo na senhora. Maria sorriu, e aquele sorriso era mais perigoso que veneno de cobra. Lindolfo não sabia, mas estava olhando diretamente para os olhos da morte. Durante 3 dias, Maria ficou hospedada na casa do capitão, comportando-se que nem senhora fina e virtuosa. De dia, ajudava na cozinha e bordava na varanda. De noite, conversava com Lindolfo sobre a vida, ouvindo as histórias que ele contava para se mostrar importante. Foi na 3ª noite que ela descobriu o que precisava saber. Lindolfo, já meio bêbado de cachaça e encantado pela beleza dela, começou a se gabar das maldades que fazia. Maria, já prendi mais de 200 cangaceiros na minha carreira. E não foi só prendendo, não. Às vezes a gente tem que ser mais duro. Tem que fazer eles falarem onde escondem o dinheiro roubado. E como o senhor faz isso? Perguntou Maria com voz de quem não matava uma mosca. Ah, tem jeitos. Ele riu passando a mão no bigode. Mulher de cangaceiro, por exemplo, é muito útil para fazer o marido soltar a língua. Elas gritam tão bonito quando a gente aperta um pouquinho. Maria sentiu o sangue ferver, mas manteve o sorriso. O senhor deve ser muito esperto. Sou mesmo. Lindolfo se aproximou mais. E também muito homem. Uma mulher bonita que nem a senhora merece um homem de verdade ao lado. Quando ele tentou abraçar ela, Maria não resistiu. Deixou que ele chegasse bem perto, que sentisse o perfume dela, que pensasse que tinha conquistado mais uma presa. Foi quando ela sussurrou no ouvido dele. Capitão, o senhor conhece Maria das 7 Promessas? Lindolfo gelou. Por que pergunta? Porque eu sou ela, Maria falou, agora com a voz fria que nem lâmina de gelo. E uma das minhas promessas é que todo homem que faz mal às mulheres vai conhecer o mesmo sofrimento que causou. Lindolfo tentou gritar. Tentou chamar os soldados, mas não conseguia emitir som nenhum. Era como se a voz de Maria tivesse roubado a voz dele. O senhor vai morrer, capitão. Não pela minha mão, mas pelo peso dos próprios pecados. E vai morrer gritando, que nem as mulheres que o senhor torturou. No dia seguinte, os soldados encontraram o capitão Lindolfo Meireles morto no próprio quarto. Estava com a boca aberta que nem quem morreu gritando, mas não tinha marca de violência no corpo. Maria tinha sumido que nem fumaça no vento. E desde então, todo soldado da região aprendeu. Beleza de Maria das 7 Promessas era que nem flor de mandacaru, bonita de ver, mas com espinho que mata. Era numa noite de temporal, daquelas que fazem os galhos dos umbuzeiros dançar que nem alma penada,
que Maria descobriu a verdade mais amarga de todas. Estava escondida numa gruta na Serra do Ororubá, junto com seu bando, esperando a chuva passar, quando encontrou uma caixa velha enterrada no chão da caverna. A caixa era de madeira escura, carcomida pelo tempo, e quando Maria abriu, encontrou dentro algumas cartas amareladas, um rosário de contas pretas e um punhal igual ao que ela carregava. Benedito Ferreira, que estava vigiando a entrada da grota, se aproximou curioso. "Que foi que achou aí, Maria?" Ela pegou uma das cartas com cuidado, que nem quem mexe em relíquia sagrada. A letra era miúda, difícil de ler, mas conforme ia decifrando as palavras, o sangue dela foi gelando que nem água de poço fundo. "Benedito, essa caixa pertenceu à minha bisavó, Joana das Dores." A carta contava uma história que Maria nunca tinha ouvido. Joana das Dores tinha sido parteira na região, mulher respeitada que ajudava as parturientes na hora do parto. Mas um dia, durante um parto difícil, a filha de um coronel poderoso morreu nas mãos dela. O coronel, louco de dor, acusou Joana de ter matado a menina por feitiçaria. "Meu Deus", murmurou Maria, lendo mais uma carta. "Minha bisavó foi queimada viva na praça da cidade, acusada de bruxaria." Mas não foi só isso que Maria descobriu. Na última carta, escrita pouco antes da morte, Joana das Dores fazia uma promessa terrível. Jurava que sua família seria amaldiçoada por 7 gerações e que cada geração teria que carregar 7 promessas para limpar o sangue inocente que foi derramado. "Benedito, eu não fiz 7 promessas só para vingar meus pais. Eu herdei uma maldição que vem de muito longe." A 6ª promessa, que Maria achava que tinha feito por conta própria, na verdade estava escrita na carta da bisavó. A 6ª promessa será pagar pela traição com traição dobrada, até que todo sangue inocente seja vingado. Benedito engoliu seco. "Quer dizer que a senhora está cumprindo promessa de gente morta?" "Pior que isso, Benedito. Quer dizer que não importa o que eu faça, não posso parar. Enquanto houver sangue inocente sendo derramado no sertão, eu vou ser obrigada a fazer justiça." Maria olhou para as próprias mãos, que tremiam que nem folha no vento. Agora entendia por que sempre se sentia empurrada para certas situações. Porque às vezes falava palavras que não tinha pensado antes. Porque sua voz tinha poder que ela mesma não conseguia explicar. "E tem mais uma coisa, Benedito," ela disse, pegando o rosário de contas pretas. "A 7ª promessa não é minha, é da minha bisavó. E ela diz aqui que quando a 7ª for cumprida, uma vida da família tem que ser oferecida em pagamento final." Benedito sentiu um calafrio subir pela espinha. "Que vida, Maria?" "A minha," ela respondeu, com voz que nem parecia dela. "Minha bisavó prometeu que a última descendente ia dar a própria vida para quebrar a maldição. Eu sou a 7ª geração, Benedito. Sou a última." O temporal lá fora rugia que nem fera ferida. Os raios cortavam o céu que nem facas de fogo. Mas dentro da gruta, o silêncio era de morte. Benedito olhava para Maria sabendo que ela não era mais só uma cangaceira valente. Era uma mulher condenada desde antes de nascer. "Quantas promessas a senhora já cumpriu?" ele perguntou, mas já sabia que não queria ouvir a resposta. "6, Benedito. Falta uma. E quando eu cumprir a última, vai ser o fim." Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ficou olhando para a tempestade lá fora, sabendo que cada raio que cortava o céu era que nem uma contagem regressiva. A maldição da família estava chegando ao fim, e ela era a única que podia quebrá-la. Mas o preço seria sua própria alma. Tenente-Coronel Frederico Lustosa era homem dos mais bravos que já vestiram farda no sertão. Tinha enfrentado Lampião 3 vezes e saído vivo, lutado na revolta de Canudos ao lado de Moreira César, e carregava no peito mais medalhas que santo tem milagre. Era também o único oficial da região que não acreditava em superstição nem em força sobrenatural. Quando chegaram as notícias sobre as mortes misteriosas causadas por Maria das 7 Promessas, Lustosa soltou uma risada seca. "Oxente,
Vocês acreditam mesmo que mulher mata com palavra? Próxima coisa que vão me dizer é que Mandacaru dá flor de ouro. Mas o coronel Horácio Menezes, que tinha perdido 3 conhecidos para Maria, insistiu. Frederico, essa mulher não é gente comum. Tem pacto com coisa que a gente não entende. Já matou mais de 10 homens sem disparar um tiro sequer. Pacto uma ova. Lustosa bateu o punho na mesa. Bandido é bandido, e lugar de bandido é na cadeia ou no cemitério. Podem deixar que eu resolvo essa história. E foi assim que organizou uma operação diferente de todas as outras. Em vez de perseguir Maria pela Caatinga, mandou espalhar um boato. Que tinha capturado Benedito Ferreira, braço direito de Maria, e que ia executar ele em praça pública no povoado de Exu, se ela não se entregasse em 3 dias. Maria recebeu o recado através de um garoto de rua que chegou correndo na grota onde o bando estava escondido. A mentira era boa, convincente, e ela sabia que Lustosa estava apostando na lealdade dela para os companheiros. É armadilha, Maria, disse João Grilo, que conhecia as artimanhas da polícia. Esse tenente-coronel quer a senhora numa cilada. Eu sei que é armadilha, João, mas também sei que ele não espera que eu apareça sozinha na frente dele. E foi exatamente isso que Maria fez. Na tarde do 3º dia, quando o sol estava virando brasa no horizonte, apareceu cavalgando pela rua principal de Exu. Vinha montada no cavalo preto, vestindo saia comprida e blusa branca, com o rosário no pescoço tilintando que nem sino distante. Lustosa tinha preparado tudo nos mínimos detalhes. 20 soldados escondidos nos telhados, outros 10 disfarçados entre o povo na praça, e ele mesmo postado na frente da delegacia com a farda mais engomada que tinha. Maria desceu do cavalo e caminhou até parar na frente dele. O povo da vila foi se afastando que nem água quando a pedra cai no açude, mas alguns ficaram olhando de longe, curiosos para ver o encontro entre a lenda viva e o oficial mais valente da região. Então a senhora é a famosa Maria das 7 Promessas, disse Lustosa com voz firme que nem ordem de quartel. Vim aqui para mostrar que não tenho medo de mulher que se diz bruxa. Maria olhou para ele com aqueles olhos que pareciam ler a alma por dentro. Tenente-coronel, vim aqui porque sei que Benedito não está preso. Vim para lhe dar uma chance de se redimir. Lustosa riu alto. Redimir de quê, cabra? Eu cumpro meu dever e não devo nada a ninguém. O senhor matou 17 cangaceiros que já tinham se rendido na fazenda Mandacaru em 1897. Entre eles 2 meninos de 15 anos. O sorriso de Lustosa morreu na boca. Como é que tu sabe? Sei porque as almas dos mortos não descansam, tenente-coronel. E uma das minhas promessas é fazer justiça pelos que não podem mais falar. Lustosa sentiu um arrepio estranho, mas se recompôs. Isso foi guerra, mulher. Em guerra se mata ou morre. Maria balançou a cabeça tristemente. Não foi guerra, foi covardia. E covardia sempre cobra seu preço. Quando ela falou essas palavras, alguma coisa mudou no ar. Os soldados escondidos sentiram suas armas ficarem pesadas que nem ferro velho, e Lustosa sentiu as pernas tremerem que nem vara verde. O senhor vai morrer em 7 dias, disse Maria, virando as costas. Pode escrever no seu diário. 7 dias depois, encontraram o tenente-coronel Frederico Lustosa morto na própria cama, com 17 ferimentos no peito. Um para cada cangaceiro que tinha matado covardemente. E ninguém nunca soube quem tinha feito a justiça. Tinha coisas que nem Maria das 7 Promessas conseguia prever. E uma delas era a chegada de Padre Sebastião Mendes no sertão. Ele vinha da capital, mandado pelo bispo para investigar os milagres sombrios que andavam acontecendo na região. Era homem novo, cheio de estudo e pouco de juízo, que acreditava mais em livro que em experiência de vida. Padre Sebastião chegou na vila de Quixadá numa manhã de sol rachante, decidido a desmascarar aquela charlatã que estava enganando o povo simples com truques de feiticeira. Montou uma armadilha que nem caçador experiente. Espalhou a notícia que ia realizar uma missa especial para expulsar os demônios da região, e que qualquer um podia vir para receber a bênção. Maria soube do desafio através de Zé Pequeno, que tinha ouvido a conversa na cantina de seu Manuel. Maria,
Esse padre novo tá dizendo que a senhora é enviada do capeta e que vai provar isso na frente de todo mundo. Qualquer pessoa sensata teria ignorado a provocação, mas Maria sentia no peito um peso diferente. A descoberta sobre a maldição da família tinha deixado ela mais inquieta, menos cuidadosa. E pior, estava sentindo uma raiva que nunca tinha sentido antes. Uma fúria que parecia vir de 7 gerações de injustiça acumulada. Esse padre não sabe com quem está mexendo, disse ela, com voz carregada de uma ira que assustou até Benedito. Vou mostrar para ele que força eu carrego. E foi assim que Maria cometeu o primeiro erro real da vida. Decidiu enfrentar o padre publicamente, esquecendo que uma das suas promessas era nunca usar o dom contra homens de fé verdadeira. Na manhã de domingo, a igrejinha de Quixadá estava lotada que nem formigueiro. O povo tinha vindo de léguas de distância para ver o encontro entre a lenda viva e o padre corajoso. Padre Sebastião celebrava a missa com pompa exagerada, gesticulando que nem ator de circo e gritando sobre os perigos da superstição. Foi no meio do sermão que Maria entrou na igreja. O silêncio caiu que nem manta pesada, e até as crianças pararam de chorar. Ela caminhou pelo corredor central que nem rainha se dirigindo ao trono, com os olhos fixos no altar. Pare aí, mulher, gritou Padre Sebastião erguendo o crucifixo. Não permitirei que uma serva do demônio profane esta casa sagrada. Maria parou no meio da nave e pela primeira vez na vida, perdeu o controle. A raiva de 7 gerações explodiu dentro dela que nem panela de pressão estourando. Padre, o senhor não sabe nada sobre Deus nem sobre o diabo. Eu carrego mais fé no dedo mindinho que o senhor na alma inteira. As palavras saíram carregadas de uma força terrível, e Padre Sebastião cambaleou que nem bêbado. Mas em vez de cair morto, que nem sempre acontecia, ele se ergueu mais firme ainda. Está vendo, povo de Deus? Ela confirma que tem pacto com as trevas. Foi aí que Maria percebeu o erro. Tinha quebrado a terceira promessa, que dizia que sua voz só devia ser usada para trazer verdade, não para defender o orgulho ferido. E pior, tinha usado o dom contra um homem de fé, mesmo que fé mal orientada. O padre não morreu, mas algo pior aconteceu. A voz de Maria perdeu parte do poder. Quando tentou falar de novo, as palavras saíram comuns, sem o peso supernatural de antes. A força que ela carregava há anos tinha rachado que nem cuia velha. Minha Senhora das Dores, murmurou ela tocando o rosário no pescoço. O que foi que eu fiz? Benedito, que estava na porta da igreja, viu o desespero nos olhos de Maria e soube. Ela tinha perdido uma parte de si mesma que jamais recuperaria. E o pior ainda estava por vir. Agora que a voz dela tinha falhado, os inimigos iam perceber a fraqueza e cercar que nem urubu ronda carniça. Maria das 7 promessas tinha começado a pagar o preço da própria soberba. A notícia se espalhou pela caatinga que nem fogo em pasto seco. Maria das 7 promessas tinha perdido parte do poder, e agora era vulnerável que nem qualquer mortal. Os inimigos se juntaram que nem urubu farejando carniça, decididos a acabar de vez com a lenda que há anos aterrorizava o sertão. Coronel Horácio Menezes organizou a emboscada final na Pedra do Galo, um rochedo alto que dominava toda a planície. Trouxe 50 homens armados até os dentes, jagunços experientes, alguns ex-volantes e até cangaceiros que tinham rixa pessoal com Maria. Era exército de gente ruim, todos sedentos de vingança e da recompensa de 100 contos de réis que estava na cabeça dela. Maria sabia da armadilha. Benedito e os outros tinham implorado para ela não ir, mas ela sentia no peito que aquele era o momento da 7ª promessa se cumprir. A maldição familiar estava chegando ao fim, e só através da morte ela poderia quebrar as correntes que prendiam sua linhagem há gerações. Benedito, vocês não vão comigo dessa vez, disse ela, ajeitando o punhal na cintura e conferindo as balas da carabina. Essa é luta que eu tenho que enfrentar sozinha. Mas Maria, são 50 homens contra a senhora, protestou João Grilo. Não importa se fossem 500, meu destino estava escrito antes mesmo de eu nascer.
Agora é só cumprir. E partiu cavalgando na direção da Pedra do Galo, com o sol se pondo nas costas e pintando o céu da cor do sangue que ia ser derramado. O cavalo preto pisava duro na terra rachada, levantando poeira vermelha que subia para o céu que nem incenso de defunto. Quando chegou no pé da serra, a emboscada se fechou. Tiros explodiram de todos os lados, zunindo que nem abelha zangada em volta da cabeça dela. Maria desceu do cavalo num salto e se abrigou atrás de uma pedra grande, com balas ricocheteando que nem granizo de ferro. "Maria das 7 promessas!" gritou o coronel Horácio do alto do rochedo. "Se entregue e terá morte rápida. Resista e vai morrer devagar." A resposta de Maria foi um tiro certeiro que derrubou o chapéu do coronel. Mesmo sem todo o poder de antes, ela ainda era perigosa que nem jararaca encurralada. Por 3 horas, a fuziladeira rugiu na caatinga, com Maria se movendo entre as pedras que nem sombra de defunto, sempre atirando certeiro e sempre escapando por pouco. Mas os inimigos eram muitos, e as balas dela foram acabando. Quando o último cartucho se esgotou, ela pegou o punhal de cabo de osso e sussurrou a última promessa da bisavó. "Joana das Dores, aceita essa vida em pagamento pelas 7 gerações de sofrimento. Que minha morte quebre a maldição e traga paz pros mortos." E saiu de trás da pedra correndo, gritando um brado de guerra que ecoou pela caatinga que nem uivo de lobisomem. Os jagunços dispararam ao mesmo tempo, mas Maria parecia protegida por força invisível. Chegou perto o suficiente para cravar o punhal no peito de 5 homens antes que uma bala certeira acertasse seu coração. Caiu de joelhos na terra vermelha, com o sangue pingando que nem chuva quente. Olhou para o céu estrelado e sussurrou: "Tá cumprido. Todas as 7 promessas. Tá tudo cumprido." O silêncio que desceu sobre a Pedra do Galo era de morte mesmo. Nem grilo cantava, nem vento soprava. Até os jagunços ficaram quietos, sentindo que alguma coisa muito grande tinha acabado de acontecer. Maria das 7 promessas tinha morrido, mas o sertão todo sabia. Lenda não morre com bala. Lenda vira alma penada que assombra para sempre. Maria sentia a vida escorrendo pelos dedos que nem areia fina, mas ainda não tinha morrido completamente. Estava deitada na terra vermelha da Pedra do Galo, com os jagunços rodeando ela que nem urubu ronda carniça, mas algo estranho estava acontecendo. Uma luz dourada começou a brilhar em volta do corpo dela, e o ar ficou denso que nem mel grosso. Coronel Horácio se aproximou devagar, com a pistola ainda na mão. "Acabou, Maria. A lenda da mulher que matava com palavra morreu aqui." Mas quando ela tentou responder, descobriu que não conseguia mais falar. A voz, que tinha sido sua arma mais poderosa, tinha se calado para sempre. A 7ª promessa estava se cobrando. Para quebrar a maldição familiar, ela tinha que oferecer não só a vida, mas também o dom que a tornara lendária. Maria tentou sussurrar, mas só saía ar dos pulmões furados. Tocou a garganta com a mão trêmula e sentiu que ali dentro não havia mais nada além do silêncio eterno. Era esse o preço final. Ela que tinha vivido pela palavra, morreria muda que nem pedra do caminho. Mas enquanto a voz morria, outras coisas começaram a acontecer. O rosário da mãe, que ela sempre carregara no pescoço, começou a brilhar que nem estrela cadente. Uma a uma, as contas foram se desfazendo em luz, e a cada conta que sumia, uma alma penada aparecia na noite. Primeiro veio Joaquim das Estrelas, seu pai, com o peito ainda marcado pelas balas dos jagunços. Depois Dona Severina, sua mãe, com as mãos juntas que nem quem reza. E por último, mais assombrada que todas, apareceu Joana das Dores, a bisavó, ainda com as marcas do fogo que a havia consumido. "Minha menina", disse Joana, com voz que vinha de muito longe. "Chegou a hora de você entender o que as 7 promessas realmente eram." Os jagunços que rodeavam Maria começaram a recuar, apavorados com as visagens que apareciam na noite. Mas Maria não sentia medo. Sentia uma paz que nunca tinha experimentado antes. "Você não herdou uma maldição, Maria.
Você herdou uma missão. Cada uma das 7 promessas não era para causar dor. Era para limpar a dor que já existia. Você foi o instrumento de Deus para fazer justiça onde a justiça dos homens havia falhado. Joana se ajoelhou ao lado de Maria e tocou sua testa com a mão fantasma. A primeira promessa limpou o sangue dos trabalhadores explorados. A segunda vingou as mães que perderam filhos. A terceira trouxe a verdade onde havia mentira. A quarta protegeu a pureza contra a maldade. A quinta fez as balas voltarem para os corações malvados. A sexta puniu toda a traição com justiça. E a sétima, Maria conseguiu pensar, mesmo sem conseguir falar. A sétima, minha menina, quebrou as correntes. Sua vida foi o preço para libertar nossa família da dor que carregávamos há 7 gerações. Agora todas as almas podem descansar em paz. Maria sentiu uma quentura gostosa subindo do peito, que nem abraço de mãe no menino com febre. A dor das balas sumiu. O cansaço se foi, e pela primeira vez desde os 12 anos de idade, ela se sentiu livre. Mas eu perdi minha voz, pensou ela. Joana sorriu, e naquele sorriso havia toda a sabedoria dos mortos. Você perdeu a voz dos vivos, mas ganhou a voz dos mortos. E essa voz, minha filha, vai ecoar pelo sertão até o fim dos tempos. Quem fizer o mal vai ouvir seu sussurro no vento. Quem oprimir o fraco vai sentir seu olhar nas estrelas. E foi assim que Maria das 7 promessas morreu. Sem voz, mas sabendo que seu silêncio ia gritar mais alto que qualquer palavra. Passaram-se 10 anos desde aquela noite sangrenta na Pedra do Galo, mas o sertão ainda se lembra de Maria das 7 promessas, que nem se ela tivesse morrido ontem. Os jagunços que sobreviveram à emboscada espalharam a história pelos 4 cantos da caatinga, e cada um contava de um jeito diferente. Mas todos concordavam numa coisa: tinham visto alma de defunto naquela noite. Coronel Horácio Menezes, que organizou a emboscada, morreu 3 meses depois. Encontraram ele no quarto com os olhos arregalados que nem quem viu o diabo pessoalmente. Os médicos disseram que foi o coração, mas o povo sabia a verdade. Maria tinha cumprido a promessa mesmo depois de morta. Na vila onde ela nasceu, construíram uma capelinha pequena no lugar onde ficava a casa dos pais dela. Não foi a igreja que mandou construir, foi o povo mesmo, cada um trazendo uma pedra, um pouco de cal, um punhado de areia. Dentro da capela colocaram uma imagem de Nossa Senhora das Dores, mas todo mundo sabia que quem estava ali, sendo venerada, era Maria. As mulheres do sertão começaram a fazer promessas para ela. Quando o marido batia demais, rezavam para Maria, e no dia seguinte o homem amanhecia mais manso que cordeiro. Quando o patrão roubava no pagamento, sussurravam o nome dela no vento, e em pouco tempo o ladrão se via obrigado a devolver o que tinha roubado. Os cangaceiros que ainda andavam pela caatinga aprenderam a respeitar a memória dela. Quando iam atacar alguma vila, sempre perguntavam se tinha mulher grávida ou criança doente. Se tivesse, iam embora sem fazer mal a ninguém. Diziam que sentiam um arrepio estranho, como se alguém estivesse olhando pelos ombros deles. Benedito Ferreira, que tinha sido o braço direito dela, virou contador de história. Andava de feira em feira contando os causos de Maria das 7 promessas, sempre terminando com as mesmas palavras. E olha só, meu povo, quem ouviu a voz daquela mulher já estava condenado. Não pela maldição, não. Estava condenado a nunca mais esquecer que existe justiça nesse mundo, mesmo que essa justiça tenha que vir dos mortos. João Grilo construiu uma cruz em Nhã no local exato onde Maria tinha caído, e todo viajante que passava por ali deixava uma pedrinha como oferenda. Com o tempo, formou-se um monte de pedra tão alto que podia ser visto de léguas de distância. Padre Clemente, que tinha conhecido Maria desde menina, escreveu uma carta para o bispo contando a verdade sobre ela. Dizia que Maria não tinha sido cangaceira comum, mas instrumento de Deus para fazer justiça onde a justiça humana tinha falhado. A igreja nunca respondeu à carta, mas também nunca proibiu as pessoas de rezarem para ela. E assim a lenda cresceu. Virou cantiga de viola, virou reza de beata, virou história de avô contando pro neto na beira do fogo.
Cada geração acrescentava um detalhe, mudava um pedaço, mas o centro da história permanecia igual. Maria das Sete Promessas tinha sido a voz dos que não tinham voz. Hoje, quem anda pela Caatinga em noite de lua cheia, jura que ainda escuta um sussurro no vento. Não é palavra clara, não é som que dá para entender, mas quem escuta sabe. É Maria cumprindo promessa eterna, velando pelos fracos e assombrando os malvados. Porque no sertão, meu cabra, morte não é fim de história, é só mudança de endereço. E Maria das Sete Promessas mudou para morar no coração do povo, onde lenda nenhuma morre. Quem morreu não calou, virou canto no vento, reza no mato, virou memória viva que ecoa pelas grotas e serras desse sertão brabo. A voz que um dia condenou os malvados agora protege os justos, sussurrando segredos antigos, no rastro da pólvora.